No entanto, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, nem sempre o regime da separação de bens assegurará que haja de fato a separação dos bens dos cônjuges. Uma coisa que é de conhecimento comum é que junto do casamento vem também o contrato que vai firmar o regime de bens que vai reger aquele casamento, aquele matrimônio, podendo ser regime de comunhão total ou parcial, ou regime de participação final nos aquestos, ou regime livre ou regime de separação dos bens. Nesse momento, eu não vou me aprofundar no que tange aos regimes de bens. Deixarei para fazer isso em um outro momento. Então, por hora, o que importa para a gente é saber o básico, que no regime da comunhão ou no regime da participação, há a partilha dos bens do casal em caso de divórcio. E por outro lado, no regime da separação, os bens não se comunicam, ou seja, num eventual divórcio, em regra, não haverá partilha dos bens. O regime da separação legal é como nós chamamos o tipo de regime obrigatório que é imposto por lei. Esse regime ele está previsto lá no artigo 1641 do Código Civil, que enumera as situações em que é obrigatório adotar o regime de separação de bens. Vejam o que diz o artigo 1641 do Código Civil. Diz o seguinte: é obrigatório o regime da separação de bens no casamento, inciso 1, das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Mas o que seriam essas causas suspensivas? Gente, causas suspensivas significa um impedimento, ou melhor, uma advertência à realização do casamento. Porque quando o casamento ele é celebrado ignorando essas causas suspensivas, irá gerar uma sanção àqueles que contraírem o matrimônio. E essa sanção é a imposição do regime de separação obrigatória. Ou seja, o casamento ele não é nulo, o casamento ele não é anulável, ele é apenas irregular. E essa irregularidade impede que o casal escolha o regime de bens, sendo imposto por lei o regime da separação total. Vamos observar aqui um exemplo de causa suspensiva. Imagine então uma viúva que pretende contrair um novo matrimônio. Caso ela venha a se casar novamente num período inferior a 10 meses da morte do ex-cônjuge, ela deverá apresentar a comprovação de que não está grávida. E caso ela não apresente essa comprovação, ao novo matrimônio será imposto o regime da separação obrigatória de bens. Juan, mas por que isso? Porque a lei ela pretende evitar a confusão patrimonial em caso de ela estar grávida. O inciso 2 do artigo 1641 diz que é obrigatório o regime da separação de bens no casamento da pessoa maior de 70 anos de idade. Esse inciso ele visa proteger a pessoa idosa de eventuais golpes financeiros, ou seja, proteger contra o famoso golpe do baú. O inciso 3 do artigo 1641 diz que é obrigatório o regime da separação de bens no casamento de todos os que dependerem para casar de suprimento judicial, ou seja, de todos aqueles que dependerem de permissão judicial para se casarem. O suprimento judicial ele acontece quando aquele que pretende se casar ele possui mais de 16 anos e menos de 18 anos de idade e um dos genitores, ou os dois, não autoriza o casamento. Nesses casos, o juiz, em sentença judicial, ele analisará a questão e poderá autorizar o matrimônio, suprindo a falta de autorização dos pais. A isso nós damos o nome de suprimento judicial. E nesses casos, o regime ele será obrigatoriamente o da separação de bens. Muito bem, agora que já sabemos quais são as situações em que vigora o regime da separação legal de bens, já que sabemos também como funciona o regime da separação em que os bens adquiridos antes ou durante o casamento não se comunicam, podemos avançar para tratar da exceção que é o tema desse vídeo. Afinal de contas, Juan, é possível a meação, ou seja, a partilha no regime da separação de bens? A resposta é sim, é possível. Note que, como eu disse anteriormente, no regime da separação de bens, via de regra, quando acontece o divórcio, os bens eles não são partilhados
de modo que cada um fica com aquilo que adquiriu antes de casar e na constância do casamento. Os bens, portanto, são particulares, independentemente de serem contraídos, independentemente de serem adquiridos antes ou durante o matrimônio. No entanto, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, nem sempre o regime da separação de bens assegurará que haja de fato a separação dos bens dos cônjuges. Então, para melhor organizar o entendimento, eu vou separar em duas hipóteses: viuvez ou divórcio. Começando então pela viuvez. O cônjuge, ele morreu, deixou bens, porém ele foi casado sob o regime da separação legal de bens. Como fica essa situação? Bom, duas hipóteses. Primeiro, se houver filho do falecido. No casamento onde foi imposto a separação legal de bens, caso o cônjuge venha a falecer, não restará ao cônjuge sobrevivente qualquer concorrência junto aos descendentes pelo patrimônio do cônjuge falecido, havendo apenas, talvez, meação no patrimônio, desde que comprovado o esforço comum de ambos os cônjuges para a aquisição daquele bem, conforme o entendimento atual da súmula 377 do STF pela Corte Superior. Segunda hipótese, se não houver filhos nem ascendentes. Se o cônjuge ele morrer sem deixar filhos e se os pais do falecido também não estiverem vivos, independentemente do tipo de regime de bens, se o falecido não deixar nem descendentes nem ascendentes, haverá sim a herança para o cônjuge sobrevivente na forma do artigo 1829 do Código Civil Brasileiro. Agora, quanto ao divórcio, a segunda hipótese, seguirá a mesma lógica. Em regra, não haverá partilha dos bens, então cada um fica com os bens que adquiriu antes do casamento, pois são bens particulares, e cada um ficará também com os bens que adquiriu na constância do casamento, exceto se demonstrado o esforço comum na aquisição do bem. Nesse caso, se for demonstrado o esforço comum na aquisição do patrimônio, será determinada a partilha de bens sob pena de restar enriquecimento ilícito de um dos cônjuges em desfavor do outro, em proveito do outro. Pessoal, é isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu gostei, se inscreve para não perder os próximos vídeos e ficar sempre por dentro de tudo que há de mais importante no mundo do direito. Você ficou com dúvida? Comente aqui embaixo, redes sociais aqui na descrição. Pessoal, é sempre um prazer e até o próximo vídeo.